Pouco mais de um mês antes de anunciar a sua família Galaxy Book 3, a Samsung trouxe ao Brasil o Galaxy Book 2, o modelo mais básico da sua família premium de laptops. As versões Pro e 360 já tinham chegado alguns meses antes e eu até dei as minhas impressões sobre um deles aqui, mas agora eu consegui passar um mês testando esse modelo mais básico que tem as suas limitações bem claras, mas também tem muitas vantagens. E mais do que apenas testar um notebook, dessa vez deu até para usar junto um Galaxy Tab S8 Ultra e outros produtos da Samsung para poder ter a experiência completa de integração do ecossistema da coreana oferecido por esses produtos, usando o tablet como uma segunda tela sem fios, vendo notificações do celular no notebook e até usando um fone Bluetooth pareado em tudo ao mesmo tempo. Deixa já o like e vem comigo que eu vou dar todos os detalhes nesse review. Primeiro vamos tirar o básico do caminho, né? O Galaxy Book 2 é um pouquinho maior e mais pesado do que o modelo Pro, mas ainda é um aparelho bem fino e leve, especialmente para quem está acostumado com máquinas mais antigas. Embora eu tenha visto muita gente falando que ele é de alumínio, a realidade é que isso é só nos modelos mais premium. Esse aqui é feito de plástico de ótima qualidade, com laterais retas, mais quinas arredondadas. Continua sendo um notebook bonito, mas nessa cor cinza escura dele mostra um pouquinho as marcas de dedo, tá? Do lado interno nós temos um design com tela grande, com bordas finas, mas não tanto quanto as de notebooks mais premium. O teclado tem teclas grandes e bem distribuídas no padrão ABNT, com digitação bem confortável, bastante espaço para apoiar os pulsos e um touchpad grande, só que as teclas não são retroiluminadas, o que pode ser um incômodo para quem costuma trabalhar no escuro. Ele tem até um teclado numérico dedicado ali no lado, mas isso fica um pouco espremido, o que faz com que a tecla do zero, que normalmente é maior do que as outras, seja menor do que o habitual aqui. Aí você erra um pouquinho a digitação ali até se acostumar. Com relação às portas, o Galaxy Book 2 vem com duas portas USB tipo A, sendo uma 3.2 no lado esquerdo e outra 2.0 no direito. Tem também uma entrada para fone e microfone, um slot para cartões microSD, uma entrada HDMI, um conector RJ45 para cabo de rede e duas portas USB-C. É por uma delas, aliás, que você recarrega o notebook. Sobre a tela, nós temos aqui um painel LED de 15,6 polegadas no formato 16:9, mais tradicional, com resolução Full HD, taxa de atualização padrão de 60 Hz, 300 nits de brilho e um filme anti-reflexo. É uma configuração que entrega sim uma ótima experiência visual para trabalho, mesmo em ambientes bem iluminados. O formato de 16:10 seria mais interessante para trabalhar, mas isso não chega a ser um incômodo para quem não está acostumado com isso. Sem falar que tem a possibilidade do ecossistema aqui, que dá mais espaço de tela, mas disso eu falo daqui a pouquinho. Já para o entretenimento, a experiência de tela ainda é muito boa, mas não no mesmo nível de displays AMOLED ou OLED, ou ainda outros com taxas de atualização maiores. E não, a tela do Galaxy Book 2 não é sensível ao toque. Acima da tela nós temos aqui uma webcam integrada com resolução HD. É uma pena que nós não tenhamos aqui o mesmo modelo de webcam Full HD do modelo Pro, mas a qualidade ainda é boa para videochamadas de trabalho. Além disso, esse modelo também vem com recursos inteligentes que ajudam nessas horas, como o modo estúdio, que nativamente mantém você ali centralizado e borra o fundo enquanto estiver em videochamadas. Quanto ao som, nós temos aqui dois alto-falantes voltados para baixo, um em cada lado do notebook, e o áudio estéreo que sai dali é de ótima qualidade mesmo nos volumes mais altos, que são fortes. Só não é nada, nossa, impressionante como um notebook premium. Por dentro, o Galaxy Book 2 Pro vem com um processador de 12ª geração da Intel, com opções com o Core i5 1235U ou o i7 1255U. Enquanto os processadores da série H da Intel focam no máximo de desempenho e os da série P são pensados especificamente para oferecer boa potência em notebooks ultra finos, a linha U, que a gente vê aqui, é focada principalmente em eficiência energética, mas sem abrir mão de entregar um bom desempenho para tarefas cotidianas e de trabalho. Junto desses chips, o Galaxy Book 2 vem com 8 GB de RAM DDR4 e com um SSD de 512 GB. Uma coisa legal é que na parte de baixo tem tampas para facilitar o acesso para quem quiser expandir tanto a memória quanto o armazenamento do notebook, com suporte para um HD adicional de até 1 TB e até 32 GB de RAM. A versão que eu testei era com todas as especificações no máximo e com isso o laptop conseguiu entregar uma performance ótima para o meu tipo de trabalho, que envolve mais abrir várias abas de internet ao mesmo tempo, junto com vários documentos de texto e algumas planilhas ocasionais. Ver vídeos via streaming também foi rápido e indolor.
mas tarefas mais intensivas, especialmente envolvendo gráficos, realmente não são o forte dele. Ele até vai conseguir rodar bem um jogo como Genshin Impact, que é pesadinho, mas roda se você colocar as configurações no baixo, mesmo quando ele tá só na bateria. Mas é preciso que o laptop esteja ligado na tomada para ainda assim ter uma experiência muito ruim ao tentar jogar um Battle Royale como Fortnite. Tirando o notebook da tomada, então Fortnite se torna verdadeiramente injogável. A moral da história é que o chip Iris Xe não consegue fazer milagre nessa variação da CPU da Intel. E sobre conectividade, nós temos aqui outro ponto em que o modelo Pro também se sai melhor, tá? O Galaxy Book 2 é compatível com redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, mas nada de Wi-Fi 6 nesse modelo. Do lado do software, aí sim, é tudo muito parecido com o que nós vimos no Pro. O Book 2 vem rodando de fábrica Windows 11 com o visual One UI Book, que altera ali detalhes do estilo do sistema e os ícones de apps para ficar mais parecido com os vários aparelhos da marca. O sistema inclui a experiência Galaxy Book da Samsung, que é um conjunto de funções e softwares feitos para enriquecer a utilização do laptop, especialmente se você também for dono de outros dispositivos da marca, como smartphones, tablets, e dessa vez eu tinha à disposição vários aparelhos recentes da coreana, então deu sim para testar o ecossistema completo. Primeiro tem o Smart Switch, que permite importar as configurações e apps do seu notebook antigo para o novo. É uma mão na roda para a maioria das coisas, mas não funciona 100% para tudo, tá? Jogos instalados por meio da Epic Store, por exemplo, tiveram que ser reinstalados depois que eu fiz o login na loja. Depois de tudo instalado no notebook, você precisa fazer login em todos os seus dispositivos Samsung compatíveis com a mesma Samsung Account e conectar todos os aparelhos sempre que possível no mesmo Wi-Fi para poder aproveitar as vantagens do ecossistema. Aí é só abrir o app Galaxy Book Experience no notebook para aprender a usar tudo e fazer quaisquer configurações necessárias. A função Quick Share permite compartilhar arquivos sem fios facilmente entre os aparelhos da Samsung e funciona muito bem, tá? E o Private Share permite fazer isso adicionando limitações de recompartilhamento ou restringindo o total de visualizações de cada arquivo. Com todos os aparelhos conectados na mesma conta e Wi-Fi, dá também para parear um fone da linha Galaxy Buds em todos os dispositivos. Depois que você faz esse pareamento manual a primeira vez, o fone passa a se conectar a todos os dispositivos ao mesmo tempo, e aí você pode, por exemplo, estar assistindo a um vídeo no tablet, parar ele para ouvir uma mensagem de voz no celular e depois disso se conectar em uma chamada pelo notebook, tudo sem ter que ficar tocando nos fones ou mexendo em qualquer configuração nos aparelhos. Eu testei isso com os meus Galaxy Buds Plus, que são dos modelos mais antigos da linha, e mesmo assim funcionou bem. De vez em quando a troca não acontecia com tanta rapidez, mas na maioria das vezes a experiência foi realmente ótima. Um modelo de Buds mais recente provavelmente faria isso melhor. O que eu mais queria ver em ação mesmo era o recurso de segunda tela, que permite usar tablets das famílias Galaxy Tab S7 ou S8 ou mais recente, como uma segunda tela sem fios para o seu notebook, tanto num modo que replica a tela na outra, quanto em um que permite simplesmente estender a sua área de trabalho como se fossem dois monitores. E tem ainda a função multicontrole, que permite só usar o teclado e o trackpad do notebook, ou um mouse que esteja pareado a ele, para controlar também o seu tablet. Esse recurso de segunda tela foi bem fácil de colocar para funcionar, seguindo as instruções no app Galaxy Book Experience. E realmente funciona bem, mas como a conexão entre o notebook e o tablet é feita por meio do seu Wi-Fi, dá para perceber que os movimentos do ponteiro do mouse ficam menos fluidos quando você está na segunda tela do tablet. Não é como se travasse ou ficasse difícil de usar, mas você nota que o movimento não está totalmente suave, sabe? Enfim, é uma facilidade interessante para quem já tem ou desejaria ter o ecossistema completo da Samsung de qualquer forma, mas também não é nada que um daqueles monitores portáteis para notebook não resolveria, né? Você só não conseguiria usar um monitor extra como um tablet super parrudo por conta própria. Aliás, para eu conseguir fazer esse teste, a Samsung mandou junto do Galaxy Book 2 o atual tablet mais parrudo de todos que ela tem, que é o Galaxy Tab S8 Ultra. Eu aproveitei para testar ele durante esse tempo, mas por causa de várias outras demandas não deu para conseguir fazer um review só para ele antes de ter que devolver. Então quem estiver curioso pode clicar no link na descrição para ver o meu review do Galaxy Tab S8 base, porque o meu veredito resumido sobre o Ultra é que ele é tudo que o S8 base já era, só que maior, ligeiramente melhor, com um design mais moderno e consideravelmente mais caro. É um baita tablet em todos os sentidos. Voltando para os recursos do Galaxy Book 2, tem mais um monte de coisas interessantes, então vale a pena conferir com atenção tudo que ele oferece no app Galaxy Book Experience.
para dias de trabalho simples, em que eu apenas usei a internet, escrevi textos e vi alguns poucos vídeos no YouTube, o Galaxy Book 2 conseguia durar entre 6 e 8 horas longe da tomada, dependendo do nível do brilho da tela. Com o brilho no mínimo, talvez fosse possível chegar a 10 horas. Jogar, como esperado, faz a bateria drenar bem mais rapidamente. É uma vida útil boa, mas não chega realmente a ser impressionante. Já a recarga com o carregador de 45 watts incluso na caixa leva cerca de 2 horas para ser concluída com o laptop ligado, o que também não é um resultado ruim. Ocupar uma das duas entradas USB-C do notebook para recarregar é desagradável, mas como ele tem pelo menos uma USB-A a mais do que o modelo Pro, o prejuízo é menor nesse caso. O lado bom é que como o carregador é USB-C, também dá para usar no lugar do carregador que a Samsung manda nos seus smartphones e tablets. Nos aparelhos premium da Samsung, que podem tirar proveito desses 45 watts, isso significa recargas bem mais rápidas do que o normal. No site oficial da Samsung, o Galaxy Book 2 pode ser encontrado em uma versão com processador Core i5 ou Core i7, ambos de 12ª geração, e acompanhados de 8 GB de RAM e SSD de 512 GB. O mais básico sai por R$ 4.400 e o mais parrudo por R$ 5.200, tanto à vista quanto parcelado em até 12 vezes. Já em varejistas online é possível encontrar a versão com o chip Core i7 a partir de R$ 4.680 à vista. Por mais que esse não seja um valor barato para a maioria das pessoas, não é? É quase 1/3 do preço pelo qual o Galaxy Book 2 Pro é encontrado hoje. Se nós compararmos ali com valores de concorrentes, é difícil encontrar as mesmas configurações por esse mesmo valor. Ou são notebooks mais baratos com o i5 de 12ª geração, mas que tem uma tela menor e metade do armazenamento, ou então até igualam a maioria das especificações, mas cobrando por um i5 o preço do Galaxy Book 2 com chip Core i7. Aí, a menos que você encontre outra máquina em alguma promoção muito boa, o Galaxy Book 2 é sim uma opção com melhor custo-benefício. E quem sabe você até não aproveita os benefícios do ecossistema se tiver os outros produtos. Agora diz pra mim aí nos comentários o que você achou do Galaxy Book 2. Discorda da minha opinião? Tem algum ponto importante que eu deixei de considerar? Contribui com o papo aí nos comentários, que eu também sou humano e fico feliz de aprender com vocês. Deixa ainda um like, que eu agradeço a força pro YouTube compartilhar o nosso trabalho para mais gente, ou então quem puder mandar um apoio aí pelo coraçãozinho do Valeu Demais, a gente usa isso para melhorar cada vez mais o canal, tá? Se inscreva e ative o sininho se não fez isso ainda. Um abraço e eu vejo você na próxima!